Reciclagem da Visão. Beleza, vamos fazendo a abertura então aí do nosso quadro Reciclagem da Visão. Nossos queridos convidados, presbíteros, já estão aqui conosco para a gente bater um papo aí. Eles têm muitas experiências para contar pra gente. Vamos começando, temos Antônio Macedo e Hugo Agemian. Se você conhece aí, já fez parte da trajetória, né, da vida deles em alguma cidade, você pode comentar no chat ao vivo. Aguardamos. Vamos lá então. Boa noite, Antônio, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Paz do Senhor. Igualmente. Temos aqui também conosco Hugo Agemian. Boa noite, Hugo, tudo bem? Buenas noches, Nico. Buenas noches a todos los hermanos que están participando en la mesa y al ministro, también al ministro. Amén. Boa noite. Isso aí. Então, vamos lá conhecer um pouco aí dos presbíteros. Antônio, queria que tu contasse para nós aqui um pouco da tua trajetória como presbítero, em que ano que começou, quando foi ungido e por quais cidades tu já passou aí. Conta umas experiências breves que tu já teve. Amém. Eu conheci o ministério em Porto Alegre, em 2002. Fui batizado lá em outubro. E aí eu fiquei lá em Porto Alegre até 2006. Em 2006 eu fui para Lagoa Santa, Minas Gerais. Uhum. E em 2007 eu já fui ungido como presbítero. Eu fiquei lá em Lagoa Santa até 2016. Fiquei 10 anos lá. E lá eu peregrinei, não somente em Lagoa Santa, mas em várias cidades lá de Minas Gerais, né? Belo Horizonte, Sete Lagoas, Ibirité, Cabo do Cajuru, Ipatinga, Pato de Minas, Juiz de Fora. Até 2016. Isso. E depois de 2016? Aí eu fui para São Paulo. Aí eu estava morando lá, aí eu fiquei dando auxílio lá para o Cleiton. E depois em 2000 há 2 anos atrás eu fui para Cotia, morar lá. Aí eu estava atuando lá na cidade de Cotia. Quanto e agora tempo o ano passado... Quanto tempo tu ficou nessa cidade, Antônio? De Cotia? Isso. 1 ano e pouco. Entendi, então teve bastante experiências aí, várias cidades. E tu lembra, Antônio, no início aí, logo quando tu foi ungido como presbítero, como é que foi essas tuas primeiras experiências aí? Tu teve que buscar material, como é que foi? Tu pediu conselho ali para algum presbítero, como é que foi esse início? Foi bem... Mas vou dizer, não tinha nem traduções online como tem hoje, né? Uma das primeiras reuniões que eu consegui participar online foi através do Skype na igreja lá de Caxias. Olha aí. Né? E então, o meio de comunicação assim mais interativo que tinha, né? Sim. Isso aí, para mim, assim, eu era recém-nascido praticamente, né? Tinha 4 anos na igreja. Aí eu fui lá para outra cidade e era distante do ministério aí, né? De Cachoeira, do Sul, principalmente, né? E aí eu tive que ficar, como compara assim a Davi, né? Lá no meio do campo, lá, só com as ovelhas e do Senhor só, né? Foi uma experiência boa, porque aí eu aprendi a buscar mais o Senhor, né? Porque não tinha um irmão do lado ali para te auxiliar, né? Era mais difícil. Então, a busca, né, pelo Senhor tinha que ser mais intensa. Sim. Né? Se intensificou então neste período. Beleza, um pouco aí então dessa passagem do Antônio. Temos o Hugo, né, que é meu pai, tá aí participando com a gente. A gente sabe também
que o Hugo teve uma passagem aí por Dois Irmãos, hoje tá atendendo, né? Fora agora, né? Pela Argentina. E daqui a pouco ele vai contar pra gente. Hugo, queria que tu contasse aí pra nós, então, em poucos minutos, em que ano que tu entrou no presbitério e quais as tuas experiências que tu teve durante esses anos aí, como líder? Eu comecei na igreja en el año 2009 y después, en el año 2013, fui ungido como presbítero aquí en la ciudad de Dos Irmãos. Y mi experiencia principal siempre fue aquí, ¿no? En la ciudad de Dos Irmãos, hasta que un día fui designado para viajar a Argentina, llevar la palabra, divulgar la palabra del Señor allá en Argentina, precisamente en Buenos Aires. Más ahí aconteció una cosa muy sorprendente en cuanto a que justo en ese momento apareció el tema de la pandemia y varias veces fueron las viajes marcadas, fueron diferidas varias veces, 3 veces diferidas, y después de esa tercera vez diferida ya había posibilidad de viajar más, apareció la restricción de las vacinas. Y no dimos que no aceptamos dar la vacina, y ahí entonces ficó todo esa viaje ficó un poco truncada, ¿no? Sim. Ficó un poco parado todo ese movimiento que teníamos que hacer. Más eso fue una obra, yo sintiendo sí que es una obra de Dios maravillosa, porque cuando aconteció eso, en ese periodo de esos meses, fueron casi 8 meses que estuvimos aguardando. Y entonces, en el primer momento que teníamos destinado para viajar, tuvimos que dejar a casa donde estábamos morando, tuvimos que dejar todas las pertenencias, dejamos todo. Y entonces, al diferir las viajes, ahí tuvimos que ir a diferentes lugares donde hermanos nos han asistido. En caso, hemos estado en Gramado con los hermanos Nice, Pablo, y ahí después estuvimos en San Francisco de Paula, os hermanos Márcio. E como é que foi essa experiência aí, essas passagens aí, sendo recebendo essa assistência dos irmãos aí, como é que foi? Quanto à parte espiritual, foi bom? Bueno, eso por eso digo que yo siento que fue una obra de Dios, porque ahí en esos lugares donde hemos estado, hemos comprobado y hemos vivido lo que es el cuerpo de Cristo. Yo muchas veces me resistía a acreditar en el cuerpo de Cristo, porque a veces uno no ve unidades, no ve idiomas, en realidad existe, porque esos hermanos nos han atendido a nosotros con el mayor amor, con el mayor... nunca nos dejaron faltar nada en todo sentido. Los hermanos en la iglesia, ahí participamos en la iglesia de Gramado, participamos en la iglesia de Canela, participamos en la iglesia de San Francisco de Paula. Sí. Y siempre fuimos bien recibidos por todos los hermanos, constantemente recibiendo ayuda de ellos en todo sentido espiritual, material. Y eso fue una experiencia grandísima, fue maravilloso haber pasado esos momentos. Claro que también estamos con esa preocupación de que no podíamos viajar, llegaba la data. Lo sorprendente de todo eso es que la data de viaje estaba marcada para un día y los días anteriores los viajes salían y los días posteriores también. Pero justo el día que nos teníamos que salir, las viajes eran suspendidas. Sí. Y eu acho que ahí hubo un trabalhar del Señor. Uma obra. Una obra que está trabalhando ainda está trabalhando. Sim. E Hugo, tu pode contar pra gente, assim, dos anos que tu ficou em Dois Irmãos, qual foi o maior aprendizado que tu teve com o Senhor? Bueno, sinceramente, tuve la gran oportunidad que el Señor me dio de poder estar aquí, primero con mi hermano Luciano, después con el hermano Marco Mero, su familia,
y con él aprendí muchas cosas que me fueron encaminando, me fueron enseñando para que yo pudiera, así con el tiempo, que yo ni sabía eso también, ¿no? Poder entender bien cómo es una administración, una iglesia, ¿no? Esa administración que el presbítero recibe y tiene que conducir varias cosas, ¿no? Sí. Y eso fue una experiencia muy grande a mí, tanto con un hermano como con el otro, diferentes cualidades cada uno, pero me sirvió mucho essa experiência com ele. Bacana. Vou fazer uma pergunta aqui para o Antônio, né? Qual a mesa do Senhor, né? Falando sobre a editora Vinsul, os materiais, qual o significado na tua vida, assim, dessa mesa do Senhor? O que tu poderia contar, assim, para os nossos ouvintes, irmãos que nos acompanham, a fim de encorajá-los também a seguir esse caminho? Amém. A mesa é tudo, né, para nós, né, que o Senhor tem nos proporcionado, né, e às vezes muita gente a gente despreza, né, isso já é uma profissão de pecado, né, porque é algo que a gente às vezes não tem nem noção de quão valioso e quão abençoado é, né, a mesa que o Senhor tem proporcionado a todos nós, né, por vários meios, né, que não nos deixam dar desculpa por falta de coisa alguma, né, porque temos rádio, temos livros, CDs, temos áudio, temos vídeo, temos todos os assuntos. E qual desses mais tu utiliza? Eu utilizo mais as mensagens, né, ao vivo, as gravadas, os livros em PDF. E teve algum em leitura específico que te auxiliou bastante assim em relação ao presbitério? Bom, estabelecendo o modelo do monte é de cabeceira, né? Mas tem... gosto muito também da leitura interior, do livros da Madura. Bastante. Das escolas ministeriais também. Boa. Eu gosto muito também delas. Reciclagem da visão. Bastante conteúdo. Até temos aqui a Lorena Araújo. Vários seminários que já tiveram, estão tendo. Né? Beleza, Antônio. Né? Tem comentários aqui, até a Lorena botou. Querido Antônio está nos auxiliando aqui no Rio de Janeiro. Bacana saber. Vamos lá pro Hugo, então, a mesma pergunta, né? Quanto aos materiais aí da editora, qual a importância para ti, Hugo, dos materiais da editora? Bueno, para mí los materiales de la editora son fundamentales. Primero y principal es que si eu no hubiera tenido esos materiales, se me hubiera resultado muy difícil interpretar la palabra que está en la Biblia. O sea, yo podría estar mucho tiempo leyendo los versículos, atendiendo lo que fala la palabra, mas no hubiera tenido el tiempo que me ajudou a conseguir entender isso foi a partir dos materiais. Sim. Então os materiais encurtaram o caminho ali do... Isso, os materiais ajudaram muitíssimo para poder eu entender e interpretar o que diz a palavra que está escrito na Bíblia. Bacana. Isso junto com paralelo con escuchando las administraciones de edificación, y esos fueron los que me ayudaron, me fueron edificando y pudiendo hoy entender mejor lo que la palabra está escrita, ¿no? Y principalmente en cuanto a los libros, fueron 2 libros que yo vi que me ayudaron mucho. Fue, bueno, primero el modelo de monte, ¿no? Ese es fundamental para interpretar muchas cosas que uno cuando vino del mundo no entendía lo que son las tribus, ejércitos, en fin.
todas esas cosas que en el libro está bien esclarecido. Sim. Mas también hay un libro que me ayudó mucho, muchísimo. Fue cuando atendíamos un centro de recuperación, que es el bien a imitación da vida. Ese libro, para mí, es el libro más que eu llevo siempre al lado mío, llevo ese libro. En todos los lugares que voy, llevo ese libro, porque ahí siempre tengo una palabra muy importante para poder divulgar y compartir con las personas. Legal. Porque los libros, todos los libros son fundamentales, importantes, más ese libro es un libro más que nos lleva a entender lo que realmente es el reino, Sí. ¿no? Que es el reino. Entonces, eso me ayudó mucho y más en esos centros de recuperación. Fue maravilloso cómo ayudó en el centro de recuperación todos los días que íbamos, colocamos un tema y siempre centralizando con el libro. Legal. E falando em materiais, Hugo, queria que tu comentasse também. Eu vi que tem materiais na editora Vento Sul, livros em espanhol. Tu já teve experiência de conseguir alcançar esses materiais aí pro pessoal que fala Sim. espanhol, de outros países? Sí, esos materiales fueron varios libros que fueron traducidos, más editados, solo uno fue, ¿no? El Cura Interior. El resto ainda no se consiguió editar. Sim. Mas Tem o produto digital, né, desses. Sí, tem. Os e-books. Ese libro, por ejemplo, tengo un grupo, tenemos un grupo en Salta, en la provincia de Salta, en Argentina, de un grupo virtual, Uhum. todas las cuartas-feiras. Y esas personas que están asistiendo, una de ellas es una profesora una profesora que trabaja en un colegio de recuperación. Uhum. Y ese libro, ella pidió ese libro, yo le envié ese libro y le ayudó mucho a ella para ejercer un poco también la profesión que ella tiene, ¿no? Legal. Foi muito importante. Legal, até aqui na editora, se tu pesquisar por espanhol, aí você que está do outro lado da tela, você vai encontrar vários produtos digitais. Esse que o Hugo comentou agora tem o livro físico, A Cura Interior, mas tem os digitais, e-books, né, que é o Portal para a Glória, o Livre-se da Depressão, Cura Interior, Esposa em Modelação e o Dano da Amargura. Tem em e-books, versão digital aí pra vocês. Tem uma pergunta aqui no YouTube pro Hugo, do Rogério. Ele disse assim, ó, gostaria de saber do irmão Hugo se há dificuldade para ele no evangelismo por causa do seu idioma. Olha, quando fazia muito evangelismo aqui na cidade, en el inicio tenía muchas personas escuchan y se ríen, me oyen y se ríen, ¿no? Y digo, pero vos está entendiendo lo que yo estoy hablando. Y muchas veces las personas no entendían. Sí. Más aquí cuando comenzamos con el presbiterio en iglesia, ya los hermanos se fueron acostumbrando al portuñol y ya los hermanos ya hasta están aprendiendo español. Más sí, un poco me resulta principalmente por mi sotaque, un sotaque muy fuerte, no consigo corregir ese sotaque. Y incluso no solo el evangelismo, sino mi vida sí, diaria, cotidiana, en los lugares que voy también, muchas veces no consiguen entender, más siempre aparece el entendimiento, porque cuando estás con la palabra, o sea, no me pueden llegar a entender a veces a mí, pero cuando pega el versículo, lo colocamos en la Biblia, já está esclarecida as coisas, entende? Verdade. Isso me ajuda muito, entende? Isso aí. Os irmãos de dois irmãos aprenderam o portunhol, então, nessa passagem. É verdade. Isso aí, como é que tá o movimento aí no nosso chat do YouTube, Facebook? É isso aí, o pessoal tá deixando seu boa noite aqui. Nós temos Gabriel de Sarandi, nós temos pessoal de Canela, nós temos pessoal da Flórida. E a Patrícia aqui também deixou uma pergunta para os irmãos, que ela perguntou assim, ó, como é para os irmãos liderar um rebanho na dependência do Senhor? Vamos lá então com o Antônio responder essa questãozinha aí. Como que é para ti, Antônio, liderar um rebanho sendo dependente do Senhor, na dependência de Cristo? Pois é, se a gente liberar o Senhor
governar o rebanho se torna fácil, porque a gente passa a ser uma ferramenta na mão do Senhor, né? O Verdade. difícil é quando a gente quer tomar a frente e governar, entre aspas, para o Senhor, né? Na verdade, a gente está querendo fazer segundo o nosso entendimento, nossa vontade, e não é isso que o Senhor quer, né? Aí, quando a gente verdadeiramente entrega a liderança para o Senhor, né, nos usar através de cada um de nós, aí realmente se torna fácil, né, e prazeroso. Sim. Bacana essa pergunta. Eu tenho uma dúvida aqui que eu queria perguntar. Eu queria ter perguntado para o Antônio. Como é que é, Antônio, juntar a parte do secular mais a obra? Como é que é essas experiências aí? Tu já teve, durante o teu trabalho no secular, experiências de fazer o ID? Ou tu tem que separar um momento especial para fazer o ID, tocar a obra? Não, eu faço o ID no secular, né, sempre que possível, e quando eu estou no secular, seria normal, né, o que devemos fazer sempre, né, dar o testemunho do Senhor onde quer que estivermos. E Antônio, como é que foram assim, por exemplo, nas cidades que tu chega e já tem um presbítero, né, que eu creio que é o caso atual? Como que... Agora eu estou no Rio, Flávio Manarelli é o presbítero, né, da cidade. E tu tira proveito, assim, no caso, em relação aos ensinamentos, às experiências para auxiliar o presbítero, para aprender? Como que é para ti nesses momentos? Sempre é um aprendizado, né? Mútuo, né, recíproco, né? A gente observa, né, como é que cada um se comporta, como é que cada um age. E é sempre agrega, né? Sempre a gente vê, né, a multiforme sabedoria de Deus em uma porção em cada um, né? Deus dá, né, dons e caráter em cada um conforme ele aprova e conforme cada um recebe, né? E é prazeroso ver, né, o próximo dar o testemunho, né, de Cristo, né? Tu lidera algum grupo familiar? Desculpa, não entendi. Tu lidera algum grupo familiar? Sim, lidero. Com certeza as experiências estão aí, né? Você, líder de grupo familiar, tem que estar na direção do Senhor, sendo guiado pelo Espírito, né? Então acompanhe as mensagens, os materiais da editora, os presbíteros aí. Toda segunda traz para nós a importância, né, de se alimentar e ter essa visão. Chegou uma outra pergunta aqui do José Leite Henrique, ele quer fazer uma pergunta aí para o Hugo. Como que o Evangelho do Reino chegou na tua vida, Hugo? Como é que aconteceu isso aí de tu tava na Argentina e tá no Brasil aí, recebeu o reino, agora tá levando pra Argentina de volta? Como é que tu conheceu? Não, eu conheci a igreja, eu conheci mediante un contacto que en realidad Dios usó a mi esposa, Vanessa, para traerme a mí a la iglesia, porque ella tenía una amiga y aquí en un barrio de Travesón, aquí en Los Hermanos, una amiga que hacía masaje y yo estaba necesitando, tenía un problema en mi cuerpo y necesitaba masaje y mi esposa me llevó con una persona como es una hermana, ¿no? Y ella tenía un fondo musical muy suave, muy lindo, ¿no? Y cuando íbamos ya le preguntábamos a ella de qué se trataba esa música, que era una música muy linda, suave. Y ella habló que era una música de la iglesia, y ahí nos convidó a la iglesia. Comenzamos a ir, y yo siempre me resistí a ir a la iglesia. Nunca acredité en los pastores. Nunca acredité en los pastores como algo que son manipuladores, llevan a todo el mundo para haciendo sus negocios, y nunca quise ir más. Ahí me convidaron, fui esa vez, me convencieron de ir ahí, ya que me convenció después, entendí que fue el Señor, ¿no?
Pero hoy fui a la iglesia a ver, en ese tiempo la iglesia estaba en Novo Hamburgo, perto de un parcón ahí, y ahí eu digo, voy a sentarme en la primer cadeira para ver qué es lo que me van a falar, cuándo me van a pedir dinero, cuándo me van a... qué es lo que van a hacer. Ahí me senté en esa primera cadeira y vino un señor, comenzó a falar una administración, que es ese señor que está ahí sentado con vos, ese ministro, que hasta ahora siempre no salí más de esa cadeira y siempre escucho siempre lo mismo, con diferentes formas, pero nunca muda lo que Dios nos quiere llevar, ¿no? Y eso fue lo que me convenció. Yo vi, por primera vez en mi vida, escuché la verdad. Siempre quería encontrar la verdad en algún lugar, pero la verdad no la encontraba. Era amigos que me falaban, palpitaban una cosa, palpitaban otra más. Cuando llegué a este lugar, comencé a oír la verdad. Y eso fue lo que me convenció de continuar y ese camino, y que gracias a Dios estoy aquí en este lugar maravilloso donde estoy constantemente expuesto, exortado, mas sempre com a verdade. Legal, Hugo. Bacana. Eu queria saber do Antônio também, rapidamente, Antônio. Como é que tu conheceu a Igreja do Senhor Jesus? Como é que o reino chegou até ti? Foi na dor, né? Eu estava num momento separado, né? Meus filhos estavam morando, meus filhos ficaram comigo, inclusive, na verdade. E aí eu conheci uma pessoa que estava congregando lá em Porto Alegre. Ela me convidou para ir lá assistir, né, o culto. Eu fui, né? E aí o que muito me chamou a atenção, que me cativou naquele momento, naquele dia, foi o louvor, que eu gosto muito de música, né? Uhum. E aí eu tava o pessoal tocando ali, bateria, violão, vocal, né? Chamou atenção. Ele me cativou. Eu não vi assim nada do sistema assim das denominações do mundo, né? Vi uma coisa mais vamos dizer assim, leve, né? E me cativou aquilo ali. Eu gostei. E passou, acho que uns 2, 3 meses, já batizei, e aí fui fisgado pelo Senhor aí. Sim, então... Graças a Deus, né? Mas tu tava... Hein, Antônio, tu tava à procura de alguma solução específica? Era um vazio que tu sentia? Era algum problema que tu achava que só Deus podia resolver? Como é que foi? Tu lembra desse início? Não, eu sempre tinha... esse vazio, esse desejo de Deus, né, no coração, né? Eu sei, como todo brasileiro, eu era católico, os pais me levavam, fiz a primeira comunhão, fiz a crisma, e eu até pensei em ser padre, né, seguiu. E aí depois entrou a juventude, aí fiquei me distanciando um pouco, mas eu sempre orava, fazia várias orações, aquelas que tem na Igreja Católica, né? Pai Nosso, Ave Maria, Atos de Contrição e por aí vai. E eu gostava muito, e eu orava, mesmo não sabendo que era uma oração, eu orava, né? Eu falava com Deus. Né? Mas depois eu fiquei nessa mornidão. Sim. Aí depois que o Senhor conseguiu me capturar. Sim. Graças a Deus. Teve um encontro com Cristo. Bacana. Isso. Chegamos ao final da programação, 22h50. Pegamos as experiências aí do Antônio e do Hugo, né? Hoje estão auxiliando na obra. Olha só quantas experiências já tiveram, né? Anos nesta caminhada com o Senhor. A gente aprende muita coisa. A importância dos materiais principalmente, né? A gente vê o valor que isso tem e realmente encurta, né? O caminho do aprendizado ali, se a gente vai só na Bíblia, às vezes a gente não consegue achar as palavras certas. Tô deprimido, né? Tu não consegue catar todos os versículos, mas a gente tem materiais de apoio, né? Vão te ajudar, que é o Livre-se da Depressão,
entre vários materiais. E tem mais de 40 livros e um monte de conteúdo, CD, e-book, é muita coisa. Convido você a dar uma visitada aí no site depois que nós finalizar a live aqui, faltam alguns minutinhos. editoraventosul.com. Pedir as considerações finais aqui, então, do Hugo, 1 minuto aí de considerações finais, alguma palavra, e a gente vai encerrando. Né? Bueno, yo quiero agradecer esta oportunidad que tive hoje para poder compartilhar con vocês, y eu agradeço a Dios el lugar donde estoy, el movimiento donde se escuta la palabra pura, la verdad, como falei anteriormente. Estamos siempre escuchando exhortaciones, estamos siempre escuchando ese alimento que nos hace conseguir dejar ese bello hombre que lamentablemente es el que en el mundo hoy está destruyendo, ¿no? Y poder ser ese nuevo hombre que es como Dios quiere, ¿no? Que sea ser mansos, humildes, cosa que, pero menos para mí personalmente, no es muy difícil, mas gracias a ese alimento que recibo todos los días por medio del ministerio de la palabra, eso me está ayudando mucho, y tomara pueda ser uno de los escogidos del Señor, ¿no? Cuando el Señor volte. Agradezco este momento que nos dieron. Amém? Nós que Amém. agradecemos. A gente que agradece a participação. Antônio, considerações finais, 1 minuto. Eu também agradeço a participação e o convite aí dos irmãos, de estar compartilhando um pouco as experiências. Agradeço a todos os ouvintes, ao rádio, ao Sérgio. E eu sinto falar que a gente venha a verdadeiramente perseverar, né? Aquele que persevera até o fim será salvo, né? E que a gente não seja somente ouvinte, mas praticante, né, da palavra. Que a gente venha dar um verdadeiro testemunho, né, do Senhor. A gente não venha a estar envergonhando o nome do Senhor. Então, que a gente venha estar sempre se examinando, né, ou seja, sempre em comunhão, né, com Deus, confessando os seus pecados e buscando o arrependimento e seguindo para o alvo, né? Que nem Paulo diz lá em Coríntios que a gente nunca acha que tem alcançado, mas vem sempre a estar buscando, né? Boa. A andar, né, no caminho do Senhor, ouvir Ele, não somente ouvir, mas obedecer, né? E praticar, independente dos nossos gostos, nossas preferências, né, nossa vontade, mas que a gente faça sempre com o intuito de agradar ao Senhor. Muito Perfeito. Obrigada, Antônio. Antônio, muito obrigado. Abração aí. Hugo, muito obrigado pela participação de vocês e até uma próxima. Que Deus continue abençoando a caminhada e a obra. Tchau, tchau. Amém. Obrigado. Tchau. Amém. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Deus abençoe, igualmente.